Olá, você mais uma vez, essa Biologia 1, professor Cornélio, estamos aí na aula de número 4, continuando com a biologia celular. Já falamos sobre aspectos que relacionam a célula eucariota, procariota, diferenças, semelhanças. Falamos de aspectos ligados à membrana plasmática, falamos do citoplasma e de uma organela muito importante que são as mitocôndrias na produção de energia e falamos também cloroplastos na nossa última aula e no processo de fotossíntese, as duas etapas, a etapa fotoquímica e a etapa química. E vamos dar continuidade falando um pouquinho mais sobre aspectos de biologia celular ainda. Essa recordação é de suma importância e vai garantir para você conceitos fundamentais para você fazer uma excelente prova do Enem 2015. Vamos continuar, portanto, a aula de número 4, Biologia, professor Cornélio. Vamos lá. Então nós vamos analisar com vocês hoje alguns aspectos relevantes quanto ao núcleo de uma célula. O núcleo da célula apresenta, a princípio, algumas partes fundamentais. Apresenta a cariolinfa, carionúcleo. Linfa seria aquele líquido, ou é o suco nuclear, similar ao hieloplasma. Apresenta os cromossomos, ou cromossomos, tanto faz, que carregam o material genético, o DNA, para formar posteriormente novos DNAs e RNAs, o nucleolo, que é a parte responsável por formar o RNA ribossômico, e consequentemente vai originar os ribossomos. Nos indivíduos eucariotos, nós observamos que, obviamente, existe a carioteca. A carioteca é essa membrana nuclear que ela é toda cheia de poros. Ela é dupla e descontínua com muitos poros. Então, mais ou menos aqui nós temos um esquema. O envelope nuclear, a membrana externa e interna. Portanto, nós temos uma membrana dupla. Observem aqui o nucleolo, que obviamente vai concentrar o material genético formador do RNA ribossômico para formar os ribossomos. Vamos ter a cromatina, que vai formar os cromossomos, a heterocromatina e a eucromatina. Pode se encontrar espiralizada e despiralizada, dependendo da fase que a célula se encontra. Os ribossomos associados e vamos ter aqui, obviamente, os poros. Você poderia pensar assim, mas Cornélio, por que um núcleo com carioteca tem que ter poros? Obviamente, não imaginem que o núcleo seja uma bola maciça dentro da célula sem nenhum contato com o citoplasma. Porque se o núcleo agrega um material genético que tem a receita de como se fabrica tudo, o núcleo, portanto, é o cerne, concentra as informações, ele concentra as informações de como se faz tudo. Essa informação de como se faz tudo tem que chegar no citoplasma, na parte externa ao núcleo e coordenar todos os processos, porque o núcleo direto ou indiretamente coordena tudo, não só a divisão celular. Portanto, um processo simples, por exemplo, de transcrição, onde o DNA forma o RNA, esse RNA ele tem que ir até o citoplasma para ser traduzido e formar a proteína. Então tem que ter poros para poder passar substâncias do núcleo para o citoplasma de uma célula. Beleza, gente? Então, continuando aqui. Se você, então, analisou aqui, viu as etapas do núcleo, vamos ver agora alguns aspectos importantes. O ciclo celular, o ciclo de uma célula, eu costumo dizer o seguinte, ou a célula está se dividindo, ou ela não está se dividindo. Lógico. O ciclo celular, portanto, de estar se dividindo, chama-se divisão celular. A parte do ciclo celular de não estar se dividindo chama-se de intérfase ou interfase. Observe aqui no esquema. Você observa que tem etapas. Nós temos aqui a etapa de divisão. E vamos ter a etapa em que a célula não está se dividindo. Ela tem uma etapa chamada G1, onde ela está se preparando para a divisão. Algumas células permanecem num constante G0. São aquelas células que não se dividem mais, como os neurônios, as células de músculo estriado esquelético, elas permanecem em G0. Vamos ter uma fase chamada fase S, onde há a duplicação do DNA, e vamos ter uma fase que antecede a divisão, que é a fase G2, onde a célula cresce. G1, S e G2, portanto. Olhando, Então agora o processo de divisão. Nós temos dois processos de divisão celular. Nós temos uma divisão chamada meiose e uma outra chamada mitose. Então a célula, ela acaba estando em dois momentos.
Ou ela se encontra em intérfase, período em que ela está se preparando para a divisão, ou ela se encontra em divisão celular, período em que ela realiza etapas, chamada de prófase, metáfase, anáfase e telófase. Prófase, metáfase, anáfase e a telófase. Essas são as etapas do processo de divisão celular. A intérfase ela é caracterizada por quê? Na intérfase se duplica o DNA. Na intérfase existe uma enorme síntese proteica, um intenso trabalho celular que tem que duplicar, por exemplo, organelas. Na intérfase, portanto, há um grande consumo de ATP. E na intérfase, duplicação de estruturas celulares, consequentemente, um aumento do volume celular. Você quer pegar, por exemplo, R$10 e dar R$10 para 2 pessoas, mas você tem só 10. Antes de você dar os R$10 para cada uma das 2 pessoas, se você tem só 10, tem que fazer o quê? Duplicar o que você tem. É o que a célula vai fazer e com isso ela cresce. Depois ela se divide e volta a ter o tamanho original pós-divisão. E esse é o ciclo da célula. Seguindo. Nós vamos encontrar também um processo de divisão, e tanto de intérfase, esquematizado bem em gráficos. Isso é muito comum. E quando aparece um gráfico no teu concurso de Enem ou num vestibular qualquer, o gráfico tem que ser avaliado a partir das variáveis. Aqui no eixo X, ou na abscissa, você tem o quê? O tempo. Intérfase e aqui a divisão. Tempo. Na ordenada, a quantidade de DNA. Então aqui nós temos uma quantidade 2Q, aqui o dobro 4Q. Em G1, a célula tem uma quantidade 2Q. Vamos imaginar que os cromossomos estavam assim. Ainda não tinham cromossomos formados, mas o material genético estava assim. Na fase S é a duplicação do DNA. Então ficaria assim. Teria material para fazer isso. E na fase G2 permanece assim, com uma quantidade 4. Aí quando acontece, tudo isso daqui, em rosa, azul e essa cor salmão, tudo isso daqui é intérfase. Agora, nós vamos ter a divisão celular, que nesse caso aqui, foi representada pela mitose. Então vai ter o quê? A prófase, a metáfase e na anáfase aconteceu a redução. Guardem isso, gente. A anáfase é uma fase onde acontece redução do material. E a telófase termina a divisão. Ao final do processo, nós observamos a formação de 2 células filhas iguais à célula-mãe. Isso é mitose. Então esse é o ciclo celular. A célula tinha 2Q de quantidade de material genético, as células filhas têm o quê? 2Q. Ok? Esse é um processo simples de mitose. Então, didaticamente, a mitose está dividida nas etapas que nós comentamos. Prófase, pró de primeiro, princípio, início, Metáfase, meta, meio, Anáfase, ana, separação, que é a separação dos cromossomos, das cromátides irmãs, na verdade, não dos cromossomos só, E a telófase, telos, vem de extremidade, a parte final do processo. Essas são as etapas básicas. Prófase, metáfase, anáfase, telófase, nesta sequência. Então aqui nós temos um esquemazinho para demonstrar para vocês como acontece o ciclo celular. Então você tem uma célula em intérfase, observem que existe uma carioteca aqui, existe um nucleolo, existe a cromatina, ou seja, ainda bagunçada, nós não temos cromossomo. A célula vai querer se dividir. Então observem só, quando ela quer se dividir, você observa aqui que ela vai entrando em prófase, o material genético já está condensando, formando os cromossomos. Os centríolos já estão duplicados, vão se encaminhar para os polos da célula, os centríolos aqui. O nucleolo começa a desaparecer, a carioteca começa a desaparecer. Então, na prófase, você começa a ter uma organização, o fuso mitótico sendo formado, as fibras aqui, os centríolos, aqui nós temos cromossomos, e aí vai acontecer o quê? A metáfase, os cromossomos no meio, bonitinho. Aí acontece a anáfase, a próxima fase. A anáfase arrebenta os cromossomos, ela separa, metade para um lado, metade para o outro. Separação das cromátides irmãs. E aí acontece a telófase, a última etapa, onde termina o processo e onde a célula, a partir de um processo de citocinese, nesse caso, uma célula se dividiu e vai formar no final do processo 2 células filhas iguais. Os cromossomos desaparecem, o nucleolo desaparece
Tá? E reaparece, desculpa, o nucleolo vai reaparecer, os cromossomos desaparecem, o centríolo não vai ser mais duplicado, vai ter, né, obviamente, o centríolo por célula e vamos ter novamente a carioteca reaparecendo. Então, nesse processo, nesse caso aqui, um processo mitótico representado. Agora, enquanto que no processo mitótico, ó, se nós voltarmos aqui, nós tínhamos uma célula, ó, resumindo a mitose, tínhamos uma célula lá com os 2 cromossomozinhos, ela quis se duplicar, ela duplicou, o cromossomo ficou assim, com 2, mais 2 duplo, então aqui tem 2 cromossomos, aqui tem 2 cromossomos, e aconteceu a separação das cromátides irmãs, tá? E aconteceu o quê? Metade desse cromossomo foi para cá, metade foi para cá, metade desse para cá, metade para cá. Eu vou até colocar em cor distinta. Ó. Era assim e ficou assim. Tá? Então, no final do processo aconteceu o quê? Se formou 2 células filhas iguais à mãe. A mitose é usada para quê? Para a reparação de partes do corpo perdida, para o crescimento. É utilizado também, infelizmente, uma mitose anômala num processo de câncer. A mitose anômala gera câncer. Tá? Então vamos lá. Agora, num processo de meiose, ó, a meiose é uma divisão que a gente pode representar assim, ó, reducional. Enquanto que a mitose nós podemos representar assim, ó, com E de equacional. Porque na mitose acontece o quê? Na mitose nós temos a formação de 2 células filhas iguais à mãe. Isso é equacional. Na meiose nós temos a formação de 4 células filhas com metade do material genético da célula mãe. Portanto, é reducional. Se era 2N, gerou N. Na mitose, a formação de células são iguais à mãe. E a célula pode ter qualquer ploidia. Eu posso ter uma célula N, que ela gera 2N. Eu posso ter uma célula 2N, que ela gera 2N. Agora, na meiose, como divide ao meio, eu tenho que ter sempre uma célula que tenha ploidia par. Ela só pode ser 2N para gerar células N. Ou ela pode ser 4N para gerar células 2N, ou 6N para gerar 3N, e assim por diante. A meiose é utilizada nos vegetais para gerar os esporos e nos animais para gerar gametas. No caso da gametogênese masculina, espermatogênese. Da feminina, ovulogênese ou ovogênese. Esses são os processos meióticos que ocorrem na espécie humana. Voltemos à tela. Vamos lá. Então, a divisão que uma célula dá origem a 4, com metade do material genético da mãe. A meiose é, portanto, um processo importantíssimo. Por quê? Porque ela mantém o número de cromossomos ou a carga genética que caracteriza uma espécie. Por exemplo, imagine aqui você, uma menina, tá? Você é 2N. Tem lá o teu esposo, menino, que também é 2N. Tá? Se você, menina, formasse um óvulo 2N e o seu esposo um óvulo 2N, na hora de fecundar, vocês teriam um ovo 4N. Isso não pode acontecer. O nosso 2N é 46. O que vai acontecer? Você produz um óvulo N. O teu esposo um óvulo N. Há a fecundação e se produz um ovo 2N. Ou seja, o teu óvulo tem 23, o do teu esposo 23, formou um filho com 46. Então mantém o número de cromossomos que caracteriza a espécie. A meiose é uma divisão reducional, a mitose é equacional. Meiose usada para fazer gametas, né, nos animais. E nos vegetais usada para fazer o quê? Esporos. Tá? Olhem só. Na meiose, portanto, há redução. Então, colocando no gráfico aqui, ó, eu tenho uma quantidade C de material genético, 2C, 4C. E aqui eu tenho o tempo. Então, olhem só, uma quantidade, né, na fase G1. Era 2N. Na S, duplicou. Ó, G2 permaneceu duplicado. Aí vem a meiose, como ela tem 2 divisões, ela vai ter 2 prófases, 2 metáfases, 2 anáfases e 2 telófases. A primeira meiose é reducional. Deixa eu colocar aqui ao lado. Imagina aquela célula com 2 cromossomos. Ela duplicou o material genético. Ó. 2 cromossomos, 2 cromossomos. Aqui eu estou colocando o número de cromossomos e não quantidade de material genético. Tá? Já vou colocar a quantidade de material genético. Dividi uma vez, separou os cromossomos homólogos.
A meiose 1, ela é reducional. A meiose, 1, separou os homólogos. Aí acontece a meiose 2, onde acontece a separação das cromátides irmãs, similar ao que aconteceu na mitose. Vamos colocar com outra cor, teremos isso. Aqui separou o casal. Aqui, o que vai acontecer? Nós vamos ter a separação do cromossomo. Acontece isso. Então, olha só, no final do processo foram formados 4 células filhas com metade da mãe. Aqui tinha 2 cromossomos, aqui tem 1 cromossomo, aqui tem 1 cromossomo. Se fosse colocar em quantidade de material genético, aqui nós temos X, certo? Aqui tem 2X. Aqui tem X também. Esta quantidade aqui de material genético é idêntica a essa. Quantidade de material genético, né? Número de cromossomos. E aqui é o quê? X sobre 2. O gráfico está mostrando quantidade de DNA, de material genético. Então, em G1 tinha uma quantidade de X, S. 2X, aqui permaneceu, 2X, prófase 1, metáfase 1. A anáfase que reduz. Então, na anáfase, você tem a separação dos cromossomos homólogos, na anáfase 1. Aí, telófase 1, voltou a ter uma quantidade X. Aí acontece um pequeno intervalo chamado intercinese. Uma pequena pausa entre a meiose 1 e a 2. A meiose 2, ela é equacional, porque o número de cromossomos aqui era 1, aqui é 1. Mas tem metade do material genético, mas o número continua sendo o mesmo. Por isso, ela é equacional, similar à mitose. Aí acontece o quê? A prófase 2, a metáfase 2 e a anáfase 2. O que acontece na anáfase 2? A separação das cromátides irmãs, idêntico ao que aconteceu na mitose. Então, na anáfase 1, separa-se o casalzinho, o casal aqui foi separado. Separação dos homólogos. Na anáfase 2, separação das cromátides irmãs. Só que separou e em quantidade o material genético que era X passou a ser X sobre 2. Ou seja, no final do processo, a célula filha, que é essa célula aqui, ela tem metade do que tem a mãe. Então nós temos um processo reducional. Então na meiose há um processo reducional e um equacional. No tocante, no todo, ela é reducional. Por quê? Porque as células filhas, elas têm metade do material genético da célula mãe. E o objetivo disso é formar gametas e esporos, para manter o número de cromossomos que caracteriza uma espécie. Então é importante essa análise gráfica aqui para você. Então, se nós comparássemos mitose e meiose. Mitose, uma célula mãe forma 2 células filhas geneticamente idênticas. É usado para reparação de tecidos, crescimento e, infelizmente, como falei, é assim também que são gerados os tumores quando a mitose é anômala. Quando comparamos com a meiose nós vamos ter um processo diferente do mitótico. Mitose é equacional, a meiose é reducional. Uma célula mãe se divide formando 4 células filhas com metade do material genético. Portanto, tem 2 divisões, a primeira reducional, a segunda equacional. A meiose é usada para formar esporos nos vegetais e gametas nos animais. Beleza? Essa comparação é muito significativa e pode aparecer para você no teu Enem, como já apareceu, né? É uma questão bem interessante um tempo atrás sobre mitose em células vegetais. Continuemos. Se nós continuarmos aqui, vamos analisar o processo meiótico agora, né? Demonstrando a célula. Meiose 1, então você vai ter a prófase 1, a formação do fuso, a ruptura da carioteca, o aparecimento dos cromossomos. Só que tem um detalhe, dentro dessa meiose 1, nós vamos ter a prófase 1. E nessa prófase 1 acontecem subfases. Leptóteno, zigóteno, paquíteno, diplóteno e diacinese. Leptóteno, formaram-se os cromossomos. Paquíteno, leptóteno, zigóteno, eles estão juntos. Então nós vamos ter aqui a formação dos cromossomos. Leptóteno. O leptóteno formaram, leptos vem de finos, né? Forma de buquê, né? Aí no zigóteno eles formaram os pares. Então aqui é o zigóteno.
Tudo isso dentro da prófase 1. Daí nós temos aqui o paquítino, onde acontecem, né, as trocas de material genético. Tá? Então aqui o paquítino, os chamados quiasmas. Paquítino tem os quiasmas. Depois vamos ter, né, o diplótino, onde já ocorreu a troca, mas eles estão ainda em pares. Aí tem o diplótino. E finalmente, depois do diplótino, a diacinese. Na verdade, o que eu quero que você guarde é o seguinte. Durante o processo de prófase 1, vai acontecer a troca, a recombinação entre os cromossomos homólogos. E isso gera variabilidade genética. É uma outra função da meiose. Gerar variabilidade, porque na prófase 1 pode acontecer o que a gente chama de crossing over, troca de pedaços entre cromossomos homólogos, gerando o aumento da variabilidade genética. Beleza? É isso, gente? Continuando. Tá? Então, na meiose 2, você vai ter aqui a prófase, a metáfase 2, a anáfase 2, a telófase 2, e no final nós temos um produto com 4 células filhas idênticas à célula, com metade do cromossomo dos cromossomos da célula mãe, não idênticas, né, gente? Aqui nós temos a comparação de mitose com meiose. Tá? Então, obviamente, né, nós vamos ter 2 células formadas idênticas à mãe na mitose, 4 células formadas com metade do material genético na meiose. Só acordando agora, no caso da espécie, né, humana, a meiose masculina chama-se de espermatogênese, a feminina ovogênese ou ovulogênese. Então nós temos, no caso da espermatogênese, nós vamos ter 4 etapas. Acontece lá nos testículos a partir da puberdade, a célula chamada primordial ou germinativa começa a fazer mitose e gera várias células chamadas de espermatogônias. Esta é a fase do crescimento ou multiplicação. Cada espermatogônia pode crescer e duplicar o material genético. Período do crescimento, espermatócito primário. Aí começa a meiose, divide-se e forma células chamadas cito 2. Espermatócito secundário é a meiose 1, que é reducional. Tá? Período de maturação. Aí o cito 2 se divide e forma as espermátides, que vão ter N cromossomo, ou seja, essa é a meiose 2, que é a equacional. Só que não formou ainda o espermatozoide. Cada uma dessas espermátides vai sofrer uma diferenciação e vai formar o espermatozoide. Você vai observar que essa última etapa não tem nada a ver com a meiose, ela é uma etapa à parte chamada espermiogênese. O que eu quero que você fique atento aqui? Que uma dessas espermatogônias, uma gônia, ela gerou uma célula chamada espermatócito primário, 2 células chamadas espermatócito secundário, 4 tides e 4 espermatozoides. Então a proporção no homem é 1:4. Para cada espermatogônia, o homem produz 4 espermatozoides. Na mulher, a ovogênese começa na 13ª semana de gestação. Até a 25ª semana de gestação aconteceram as 2 primeiras etapas, o crescimento e a multiplicação, que é a primeira. Então a mesma coisa, a célula primordial formou as ovogônias. A ovogônia cresce e vai formar o ovócito primário. Tudo isso acontece até a 25ª semana de gestação. Aí, a partir da puberdade, se retoma esse processo. Aí, por volta dos 13 anos de idade, mais ou menos, a mulher começa a ovocitar. Então, esse período que vai da 25ª semana até a primeira ovocitação, a gente chama de dictióteno, ok? Então, vai acontecer o quê? Acontece uma divisão, só que olha que diferente. Forma-se um ovócito secundário e um pequeno glóbulo ou corpúsculo polar, que vai ser descartado. Se porventura o espermatozoide encontrar o ovócito secundário, ele entrando estimula a última divisão e a formação do óvulo e sai um segundo glóbulo ou corpúsculo polar. E o primeiro glóbulo polar pode terminar a divisão ou não. Só que das 4 células que terminaram o processo, 3 não servem para nada e uma, que é o óvulo, serve. Portanto, a mulher só vai ter óvulo se ela engravidar, porque o espermatozoide vai ter que entrar no ovócito secundário, estimular a última divisão, virou óvulo, em seguida fecundou, já vira zigoto. Fecundou quando aconteceu a cariogamia ou anfimixia, o núcleo do espermatozoide se fundiu ao núcleo do agora óvulo. Observem que na mulher a proporção de células é diferente. Uma gônia
vai gerar uma célula cito 1, que gera uma célula cito 2, que gera teoricamente um óvulo. Por que teoricamente? Porque o número de óvulos é o número de gravidezes que a mulher teve. Se ela engravidou 10 vezes, ela teve 10 óvulos. Então, menina, você a todo mês não ovula, você ovocita, você libera um ovócito. Se o ovócito encontrar o espermatozoide, ele vai virar óvulo, em seguida já vira ovo ou zigoto, ok? Essa proporção ela é bastante significativa. E lembrando que a mulher começou a formar os pré-gametas na vida intrauterina. E o homem começa somente a partir da puberdade. Mas uma diferença é que o homem nunca mais para. E a mulher para no período chamado menopausa. Tranquilo? Vamos dar continuidade. Então vamos continuar aqui com algumas questões. Nós temos o seguinte. Analise o processo de divisão celular representado de forma simplificada. Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1. Prófase 2, anáfase 2, telófase 2. Esse processo é a meiose. Uma célula-mãe produziu 4 células-filhas com metade do material genético. Continuando. A diferença numérica de cromossomos entre o início e o fim desse processo objetiva. Qual que é o objetivo? Manter a quantidade de cromossomos que caracteriza uma espécie. Você tem 46, forma gametas com 23, para que numa fecundação se mantenha o número de cromossomos que caracteriza a espécie. Manter a ploidia da espécie? Sim. Impedir o surgimento de trissomias, ter um cromossomo a mais? Não, pode acontecer um erro. Diminuir o tempo do próximo ciclo celular? Não tem nada a ver. Facilitar a duplicação do material genético? Não tem nada a ver. Favorecer a eliminação de genes indesejáveis? Não tem nada a ver. Portanto, a alternativa certa, a letra A. Segunda questão da aula de hoje. Diz assim. Considere os eventos abaixo que podem ocorrer na mitose ou na meiose. Na mitose ou na meiose. Ou um ou outro. Emparelhamento dos cromossomos homólogos duplicados. Isso só acontece na meiose. Cromossomos homólogos, só meiose. Alinhamento dos cromossomos no plano equatorial da célula. Alinhamento dos cromossomos acontece tanto na mitose quanto na meiose. Ficam no meio. Permutação de segmentos entre cromossomos homólogos. Só acontece na meiose. Mitose não tem variabilidade. Divisão do centrômero resultando na separação das cromátides irmãs. Cromátides irmãs acontece na mitose e na anáfase 2 da meiose. Portanto, tanto na mitose quanto na meiose. Então nós vamos ter tanto 2 quanto 4 acontecem em ambas. Então 2 e 4, portanto, ficamos com a letra B. Seguindo, observe o desenho abaixo que representa o desenho que se refere a uma célula. Esta célula aqui, se você observar, ela tem pareamento de homólogos e estão trocando pedaços. Então essa célula aqui, ela vai formar gametas. Se a célula que forma gametas, ela chama-se célula germinativa ou célula reprodutiva. Se é uma célula que não forma gametas, ela chama-se célula somática. Então ela não é somática, ela é germinativa. E como os cromossomos estão no centro bonitinho, trocando pedaços, na verdade, eles estão terminando a prófase. Só que se você verificar aqui, seria a prófase 1. Não tem prófase 1. Então o que vai sobrar? Uma célula germinativa, que na verdade estão pareados no meio. Vamos colocar por eliminação, que a mais lógica seria metáfase 1. Na verdade, a metáfase 1 é um pouquinho depois. Isso aqui está terminando a prófase 1. Ficamos com a letra A. Mais uma ainda. O organismo humano é formado por 2 tipos de células diploides, ou somáticas, conhecidas por formarem todas as células do corpo. E as haploides, ou gametas, que são células sexuais e apresentam metade do número de cromossomos. A maioria dessas células está sempre se renovando, gerando novas células pelos processos de mitose e meiose. O esquema a seguir representa as fases de reprodução celular. Então você tem aqui, uma fasezinha 1, vamos ter que fase é essa? Prófase, Está começando a formar o cromossomo. Aqui está terminando a divisão, essa aqui é a telófase. Aqui está tudo bonitinho no meio, é a metáfase. Aqui está separando, que fase é essa? É a anáfase. Então a sequência correta seria 1, prófase, 3, metáfase,
depois 4 anáfase e 2 telófase. 1, 3, 4, 2. Essa seria a sequência. A anáfase 1 da meiose e a telófase da mitose estão representadas pela figura 4 e 2. A anáfase 1 da meiose, figura 4. Dá para dizer? Ó, separação dos cromossomos homólogos. Dá. A anáfase 1 e a telófase da mitose. Telófase da mitose está representada em 2. Dá para dizer isso? A telófase da mitose representada em 2. Essa é uma telófase da meiose. Tá? As figuras 2 e 3 representam a telófase 1 da meiose e a metáfase da mitose. Tá? Então as figuras 2 e 3 representam a telófase 1. Ó, a 2 é a telófase 1 da meiose e a 3 representa a metáfase da mitose. A 3 tá? É uma metáfase da mitose. Não tem, ó, tem pareamento, então não é da mitose, é da meiose. Durante a fase representada pela figura 2, ocorre o desaparecimento da carioteca e o material do núcleo mistura-se ao citoplasma. Durante a 2, há o desaparecimento da carioteca, o reaparecimento dela, né? Não o desaparecimento. Então na 2 não dá para marcar. Tá? A figura 3 corresponde à metáfase 1 da meiose, a 3, tá? A 3 é a metáfase 1 da meiose, ok? Tá? Que mais que diz aí? E em que os cromossomos se alinham na região equatorial da célula. Verdadeiro. Ok? E durante a fase da figura 1, em que os cromossomos tornam-se mais curtos, mais espessos, o processo chamado de condensação. Então nós vamos ficar aqui com a alternativa C. Tá? Alternativa C, portanto, A1, A4 e A5 estão corretas. Ok? Gente, essa foi a nossa aula de número 4. Professor Cornélio, um grande abraço a todos. Até o nosso 5º encontro com Biologia. Bons estudos e não esqueça, arrase no Enem 2015. Valeu, pessoal.